Boa noite, pessoal. Sou o professor Carlos Delmiro. Hoje eu fiquei à frente do nosso encontro aqui no projeto de extensão Pós-graduação Sonho Impossível. E vamos conversar hoje sobre escrita em prática, tá? Então, você, Jaime, que ainda não começou o seu projeto, a gente vai começar a conversar hoje para você colocar isso em prática, tá? Então, quando eu comecei a vida acadêmica, de fato e direito, né, quando eu tinha interesse de entrar no mestrado, logo quando eu terminei a graduação, eu tinha dificuldade em concatenar as ideias num texto, né? Tanto para a escrita do projeto, como para de um artigo que seria publicado em evento, ou numa possível revista. Então, tinha essa limitação na época. E, com o passar dos tempos, tá, Ana Paula? Fui desenvolvendo essa habilidade, e aí a gente conseguiu mapear alguns pontos que é em comum que vai ajudá-los a também construir esse processo de escrita e você ter o projeto alinhado com o que o edital pede e almejar a linda aprovação. Tá bom? Aí, Adriana, vamos para cima aqui. Primeiro ponto, eu peguei aqui de um edital de programa de mestrado e doutorado na seleção, que ele diz assim, ó, quando vai avaliar o seu projeto de pesquisa, dois pontos. É se o projeto está alinhado com a linha, o eixo temático lá do programa, junto com a viabilidade técnica para execução, dado lá o cronograma, que por sinal foi tema de um encontro passado com o professor Daniel. Ele fez aqui ao vivo a construção do cronograma, vocês não recordam disso? E aí, Liliana, o outro ponto é se esse seu projeto de pesquisa aborda um problema de relevância para a área do conhecimento. Isso tendo uma delimitação clara do tema e do objeto de estudo. Isso você vai ver bem com aquele outro encontro que eu fiquei à frente também, é da fofoca dos possíveis orientadores. Você vai ver quais são as teses e dissertações que eles estão orientando, quais as lacunas você vai encontrar nesses trabalhos, os artigos que eles publicaram, em que lacunas tem naqueles trabalhos, para você abordar um problema aqui para a área do conhecimento. O professor Daniel já comentou com vocês sobre o objetivo, então vai ser um geral, três específicos, e vocês podem trazer a taxonomia de Bloom para mapear que tipo de verbo você vai usar nesses objetivos, a fundamentação epistemológica do projeto relacionada com o eixo temático, e aí tem a ver com o objeto de pesquisa do seu futuro orientador, e aí recai de novo a fofoca que a gente teve em outro encontro. Se há interesse do docente do eixo com a vaga ofertada, e aí se ele também tem interesse naquele tipo de projeto que você está pleiteando, né, a fazer a pesquisa. E isso conversa muito com esse ponto B. E o E é o nosso ponto de conversa hoje. O projeto de pesquisa obedece a aspectos linguísticos formais, de organização textual e de normalização da BNT. Então, a gente vai ter um pouco de conversa disso e vai ter um bônus, tá, Vanderlita? O bônus é, vamos conjecturar que você entrou no programa de pós. O que é que a Vanderlita pode fazer para aquele programa ser melhor do que já é? E isso é possível, viu? Não é nada do outro mundo, não. Vamos pensar. Quando a gente vai nesse ponto E, que é, de fato, o objetivo hoje do nosso encontro, a gente pode ter também a ficha acadêmica.
No edital do mestrado-doutorado vai ter essa tal de ficha acadêmica que ele vai dar pontuação do que você já fez na sua trajetória acadêmica. Geralmente, seleção de mestrado tem uma média de nota menor do que a de doutorado. Por quê? Quem vem para a seleção de doutorado, teoricamente já viveu o mestrado, então ele teve ali a oportunidade de escrita com um orientador do mestrado, então já deve ter publicado algum texto em evento, capítulo de livro, algum artigo. Se já for professor, como aqui Jaqueliane, Getuliana, né, a Eli, então tantos outros aqui, vão pontuar bem ali na experiência docente, né? Então, geralmente a maioria pontua nisso. Quem não pontua nisso é quem de fato acabou de sair da graduação, está pleiteando um mestrado, então é o tipo de pontuação que ele ainda não consegue carimbar. Uma especialização também vocês, a maioria já possuem, então é um tipo de ponto que consegue. E aí começa, quando a gente começa a descer mais as linhas, aí são alguns pontos que talvez seja interessante começar a mapear e fazer essas coisas. Por exemplo, no 6, trabalho completo na área de educação e afins, publicados em anais de congressos. Então, para quem tem interesse em seleção de mestrado e doutorado, isso daqui vai gerar um ponto para você ter esse tipo de publicação. Para quem não sabe, o Sonho Possível é coordenado pelo professor Daniel Brandão e junto ao grupo de pesquisa dele, hoje organizamos um evento internacional, que é o segundo CIPET, tá? No segundo CIPET, você consegue publicar um texto que pode pontuar na sua ficha acadêmica. Esse é o evento, coloquei aqui o link no chat, segundo CIPET, já vai para o segundo Congresso Internacional de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Formação Docente. Quando você der essa página aqui, a inscrição é gratuita, e aí você pode submeter trabalhos, tá? A submissão, ó, tem até o dia 10 de julho, então ainda tem algum tempo para fazer essa submissão. Pode fazer algo para formação de professores, sobre currículo, tecnologias educacionais e educação à distância, avaliação, educação inclusiva, práticas pedagógicas e ensino, sobre aprendizagem, gestão e políticas educacionais. Esses são os eixos que você pode mandar trabalhos. Que tipo de trabalho podem ser? Aí tem aqui, cadê, meu pai do céu? Cadê? Podem ser, ó, comunicações orais, pôsteres e minicursos, tá? Essas comunicações orais e pôsteres vão ser publicados nos anais do evento. E aí tem o ISBN, tem tudo arrumado para você, com essa publicação, pontuar nas fichas acadêmicas para mestrado, doutorado ou para outras coisas, bolsas, enfim. Tá bom aí? Getuliana, o evento é gratuito, tá? 100% gratuito. Não paga nada para se inscrever e nem para submeter. E nem para ter o seu trabalho, na condição de aprovado, publicado, tá? Se empolgou aí, Netinha? Vai para cima escrever um texto pro evento? Agora é uma maneira de pontuar, né, na ficha acadêmica. Voltando lá para nossa apresentação inicial. Daqui, outro ponto também que temos. Resumo expandido também pontua. Resumo encontro universitário. Capítulo de livro, ó, esse ponto 9, capítulo de livro também pontua. Você organizar livro também tem uma pontuação. Você publicar um livro pontua também.
ter artigos publicados, e aí dependendo do qualis, então tem que ser no mínimo um B4, e o bonzão aí é um A4, e alguma produção artística, tá? E pontua no máximo 10. O que eu vivi na época de mestrado? Eu mapeei tudo isso aqui, eu tentei gabaritar tudo. Na época eu lembro que eu fiquei com 7,6, se eu não me engano, lá do mestrado. E quando foi na do doutorado, eu consegui 10. Consegui fazer tudo. Numa seleção eu fiz 10 e nessa seleção, que era bem semelhante a esse daqui, eu fiz 9,8. A única coisa que eu não consegui fazer foi produção artística ou cultural. Mas fora isso, eu tinha conseguido mapear tudo. Então fica aí um bom objetivo para quem tentou esse ano e não conseguiu, já começar o ano pensando nessa ficha acadêmica de como pontuar cada vez mais nela. E aí, caso você vá escrever trabalhos, né, artigos, comunicações, resumos, capítulos de livro, tem um papo que é sobre os tempos verbais que a gente usa lá na nossa escrita. E aí, cada sessão tem um sentido lá para você usar esse tempo verbal, tá, Jaqueline? E aí, eles importam muito lá no seu momento de escrita. Por quê? Vamos lá, o primeiro ponto. Verbos no passado. Geralmente, você vai usar eles para descrever trabalhos que já foram conduzidos. Por exemplo, você fez uma pesquisa aí, Liliana, e você coletou dados. Então, quando você for comunicar isso no texto, você vai usar o tempo verbal no passado. Você vai dizer, foram coletadas, sei lá, trouxe exemplo aí de 7 entrevistas, 15 respostas no questionário. Então, você vai vir com o tempo verbal no passado, de algo que você já fez, né? Que é o que faz sentido. Outra maneira de usar o tempo verbal no passado é para relatar o que outros pesquisadores apresentaram de resultados. E aí ele pode dizer assim, Menezes 2018 mostrou quais são as atitudes do bom professor e do professor bom, quais as diferenças entre esses tipos de professores. E aí foi um achado lá da tese do Menezes 2018. Então você vai usar isso como no passado, porque já foi feito também. 3. Para apresentar o que você encontrou na sua pesquisa. Após a formação, percebeu-se uma mudança de concepção de ensino dos professores participantes. Então, foi um resultado que você coletou. Então, quando for registrar ele no seu texto, vai usar ali o verbo no passado. Tá bom, né, Kelly? Joana perguntou aqui: apresentação artística dentro da escola para usar no conta? Conta sim. Principalmente, aí você tem que só ter um registro da direção, da secretaria, que você teve esse tipo de coisa, tá? Para você escanear esse documento que comprova que houve esse tipo de apresentação artística e você coordenou essa apresentação artística ou orientou os alunos, e aí vai pontuar, tá? Conta sim, manda brasa. Outro tipo de uso dos verbos, né? O tempo verbal é o presente, né? E lá existem duas maneiras de você usar o verbo no presente no texto. Para descrever evidências gerais, essa parte gera muito lá na seção de fundamentação teórica. Trouxe um exemplo aqui, a sequência FEDAT é uma proposta teórico-metodológica, então ele está no presente, ela é. Ela não foi uma proposta, ou ela não é, ou ela será uma proposta. Ela é. O objeto de estudo, lá na fundamentação teórica, quando você vai definir as coisas, os jargões, você usa o verbo no presente, tá? Nos resultados, metodologia,
você usa o verbo no passado. Na escrita do projeto, não tem resultado, tá? Só vai até metodologia. Vai escrever ela no passado? Faz sentido escrever no projeto de pesquisa a metodologia no passado? Sim ou não? Não, Por que, Jaqueliane? porque ainda é só projeto. Não executei. É o que eu Exata. pretendo executar. Então, eu vou escrever ele no futuro, tá? Pretende-se, né? Cuidado com o autoplágio, tá, Fernanda? Só tem que ter esse cuidado. Se for o mesmo trabalho ipsilitre, e aí configura como autoplágio, tá? Aí eu não aconselho fazer isso. Apresentar o mesmo trabalho num canto, submeter em outro canto, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Pode falar, Margarete, à vontade. Professor, se eu tenho um trabalho que foi feito em conjunto com outra colega, eu posso apresentar? Sim, senhora. Pode sim. Não tem necessidade dela estar escrita também, não, né? Tem sim também. Basta ela estar É, inscrita. E você pode não. apresentar sozinha. Ah, tá. Ela também tem de se inscrever, é? Isso. Ela entra como coautora, né? Tem que estar inscrita no evento também. Tá bom, E aí vocês se organizam para ver quem apresenta. Ou as duas apresentam, vocês que mandam. tá bom. Mas as duas têm que estar inscritas sim. Tirei a dúvida? Sim, Show de bola. obrigada. Nada. Outro verbo no presente, esse daqui, ó. Todos os objetivos que vocês escreverem, seja artigo, seja no capítulo de livro, seja em comunicação oral, seja no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, você vai dizer que o objetivo dessa pesquisa será. Mas fora isso, fora o projeto de pesquisa que a gente escreve sempre no futuro, as coisas, a única coisa que não escreve no futuro no projeto são as lacunas que você já evidenciou na literatura, então é no passado, e você não escreve no futuro a fundamentação teórica, que essa é no presente. Ah, mas fora isso, o objetivo sempre também a gente usa no presente. Ele vai ser algo atemporal. O objetivo daquele trabalho é tal coisa. Não é errado também no projeto você escreveu dessa maneira. O objetivo desse projeto é tal coisa. Não é errado, porque lá vai ser atemporal, tá bom? Pode usar tanto no projeto como em outros tipos de escrita. O verbo do objetivo no presente. E aí, que tipo de verbo eu vou usar? E aí você recai lá no que teve no encontro com o professor Daniel, que você pode ver a lista lá de acordo com a taxonomia de Bloom. E aí vão ajudá-los bastante, tá? Lá tem tudo bem arrumadinho. Vamos para cima, Eliane, ó. Verbos no futuro, para descrever o que será apresentado. Aqui entra lindamente o seu projeto. Lá no seu projeto, ó, você vai dizer assim: nesse estudo será discutida a influência de tal coisa com tal coisa, a influência da sequência FEDAT na postura docente. Né? Até trouxe outro aqui, ó, para apresentar perspectivas. Que é o quê? Quando você termina o trabalho, tem lá uma parte de considerações finais, que você tem que dizer que perspectiva futura tem a partir daquele resultado que você apresentou. Porque a pesquisa que você fez terminou ali, mas ela tem algumas lacunas. E o que é que você espera nas próximas pesquisas? Aí você diz lá perspectiva futura. E aí vai ser a escrita no futuro, né? Por ser perspectiva futura. E no projeto, lá na metodologia, você sempre vai pautar esse verbo também no futuro, para descrever o que será apresentado ou o que será executado, tá? Então tem que ter muito cuidado aí com esses tempos verbais na escrita. Beleza.
Então, o projeto de pesquisa, eu vou escrever pensando muito no futuro, lá na metodologia. Fundamentação teórica, eu vou usar o presente, porque os termos são atemporais, né, os meus jargões. O objetivo, aí é sua escolha. Ou você apresenta o objetivo no projeto, no futuro ou no presente. Mas a lacuna para você tentar suprir com o seu objetivo, ela vai ser dada, essa lacuna vai ser dada no passado. E aí, se você for escrever outro tipo de documento, um artigo científico, um capítulo de livro, comunicação oral, aí você vai vir o objetivo no presente, lacuna no passado, fundamentação teórica no presente, metodologia no passado, resultados no passado, e nas considerações finais, o que você vai colocar lá, a maioria no passado, e as perspectiva futura vai escrever no futuro. Tá bom? Basicamente é isso aí. Como tá gravado, quem não conseguiu anotar, a gente manda o link do YouTube, que vai ter o nosso encontro, e aí você consegue anotar com mais calma esses tempos verbais em cada sessão, em cada trecho lá do seu trabalho, tá? Tanto do projeto, como de outras perspectivas de escrita. Beleza. Aí tem um porém. Quando a gente está escrevendo lá, nosso texto, é natural, Adriana, a gente ter um vício de linguagem. A gente começa a repetir algumas coisas, viu, Amanda? E aí essa repetição fica um pouco chata quando a banca vai ler, ele acha, fica um tédio, né? Quando a gente pega um texto que é muito repetitivo, uma palavra lá, fica um tédio. Tem membro da banca que a primeira coisa que ele faz quando o texto repete muito, ele coloca no buscador só para dizer, essa palavra se apresentou 80 vezes. É que ele quer dar aquela ênfase que, pelo amor de Deus, repetiu muito isso. Então ele acha enfadonho essa repetição de palavras. Então, a única coisa que você pode de fato repetir muito são os jargões. Fora isso, por exemplo, nós cearenses temos o vício de linguagem de, no final da frase, a gente colocar o né. O sul-mato-grossense aqui, ele tem o vício de linguagem de colocar o em no final. Então, isso é um vício de linguagem. E achar toda vida a pessoa ficar falando isso, toda vida, né. Então fica enfadonho. Na escrita isso também acontece, não que a pessoa vai escrever esse né, mas é uma palavra ou outra que você se apega e você vai repetindo, 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 e aí fica enfadonho. Então, dependendo do texto, o que vai ser considerado plausível para se repetir são os jargões, tá? Esses jargões vão vir na sua fundamentação teórica. Então, eles são naturais de se repetirem. Tá bom, Ana? Outro ponto que a gente tem que ter cuidado com esse lance de repetição. É comum a gente tentar ficar escrevendo várias vezes o mesmo resultado. É comum também a gente, ali na sede da escrita do nosso projeto, ou do nosso trabalho, de uma experiência que a gente teve na escola, a gente repete um parágrafo do que a gente já escreveu lá em cima. Ou logo em seguida, repete um parágrafo que escreveu anteriormente. E aí o pessoal da banca percebe logo que tal, você só escreveu a mesma coisa com outras palavras, você está repetindo ideia. E aí o que é que você pode repetir? Quando você faz o resumo, alguns projetos pedem resumo, né? Alguns editais te cobram isso. E aí você pode repetir lá alguns trechos da sua metodologia, tem que repetir, principalmente o mais técnico, que tipo de pesquisa é, a natureza, qual o tipo da pesquisa. Olha aí, Sara, agora tá no certo, né?
qual vai ser a sua maneira de coletar os dados, como você vai analisar esses dados. Isso aí são termos centrais da sua metodologia, que elas têm que se repetir caso o edital do projeto exija um resumo. Se você já fez um texto de uma experiência na sua escola, isso também se repete lá no resumo. E nesse resumo, o que é que vai repetir? Você teve lá 5 achados, 5 resultados maravilhosos. Você vai colocar no seu resumo o resultado mais impactante que você sentiu. Esse resultado ele vai repetir no resumo, ele vai repetir lá na seção de resultados e ele vai repetir nas considerações finais. Esse é o que pode repetir. Certo? Então, tem que ter cuidado do que pode e do que não pode repetir. No caso do projeto de pesquisa, o que é que vai repetir? O nome da sua metodologia, caso o projeto peça um resumo, então você tem que dizer claro qual vai ser a metodologia proposta, né, de ensino, de pesquisa, tem que colocar isso bem claro nos resultados, desculpa, no resumo, e isso repete também no corpo do texto. Aí, detalhe, outra coisa que a banca não gosta, se o seu projeto no edital é exigido o resumo, não copie a frase que tem no seu texto para o resumo. E isso queima o seu filme. A banca vai tirar ponto de você com essa, digamos assim, preguiça que você está tendo ali na hora de escrever o seu resumo. Não pode copiar o mesmo período que você colocou no corpo do texto no resumo. Não pode copiar. Você tem que reescrever aquilo ali de importante, caso exija o resumo, com outras palavras, mas tem que ter o mesmo sentido, tá bom? Outro ponto que se repete. A sua lacuna e sua pergunta de pesquisa podem se repetir na introdução, no resumo, e se for um trabalho já feito, né, para ser um artigo, comunicação oral, isso também pode ser repetido lá nas considerações finais. E no resultado de discussão também pode repetir. E aí depende, depende da sua escolha de escrita. Você pode colocar ou não nos resultados para iniciar, né, o leitor, para relembrar o leitor qual foi a lacuna que você encontrou na literatura, a partir dela, que pergunta você fez, e aí os resultados que você teve para tentar responder aquela pergunta de pesquisa. Então, ela pode ser repetida ipsiliter no resumo, na introdução, nos resultados e nas considerações finais. Essa daí, lacuna e pergunta de pesquisa, pode ser repetida. Tá? A lacuna, a ideia vai ser repetida. Ipsiliter, às vezes, nem tanto, mas a pergunta de pesquisa tem que ser a mesma, tá? E aí, detalhe, eu estava até conversando hoje com o professor Daniel sobre uns textos que a gente escreveu juntos, e aí é natural que, quando a gente lê o que escreveu, a gente vai encontrar essas repetições. E aí, o grande segredo para encontrar essas repetições é você revisar o texto, tá? Fernando, pode falar, cara. Boa noite, professor Carlos e todo o grupo. Sobre essa questão de repetir tal qual, né? O objetivo também, o objetivo geral, deve ser tal e qual, ou é melhor fazer uma adaptação para o resumo? Eu sugiro, eu na minha escrita, eu faço tal qual. Porque o meu objetivo eu copio tal qual. Ele é um também que eu faço esse uso. Meu objetivo está lá no corpo do texto, eu coloco ele tanto no resumo, como eu relembro ele lá nas considerações finais. Pronto, e então a sua sugestão é de que objetivo, pergunta e lacuna sejam as mesmas, né? Outra Sim, coisa, senhor. uma dica que eu peguei, eu queria confirmar contigo. Eu achei que ficou assim um pouco repetitivo, não gostei muito da dica, mas como vinha de uma pessoa que já estava no doutorado, né? Aí eu né, aceitei tudo. Mas eu queria ver contigo. É verdade que o objetivo geral e a pergunta de pesquisa devem realmente ser muito parecidos? Por exemplo, o objetivo é analisar isso e aquilo.
nossa pergunta de pesquisa. Aí ele continua praticamente com o mesmo texto, a diferença é que o objetivo traz, por exemplo, o verbo, né, analisar, enquanto que a pergunta traz um como ou algo do tipo. Isso daí, Fernando, tem gente no meio do mundo aí vendendo exatamente esse bizu. E o seu objetivo é só uma reformulação da sua pergunta, né? E aí o professor Daniel já conversou sobre isso aqui nessa temporada. Você tem que fazer algo coerente, não necessariamente tem que seguir esse bizu aí, tem que ser algo coerente. A ideia é, o objetivo, ele tem que responder a sua pergunta de pesquisa. É isso. A ideia na literatura científica é, o seu objetivo, ele tem que responder a pergunta de pesquisa, Só não tá bom? precisa ser tal e qual, né? Exatamente. Beleza, Tem tá. gente que Obrigado. vende esses meandros aí de bizu, né? Eu não sou muito fã. Eu não sigo essa linha na hora da escrita, né? Eu Rapaz, e tento... fica um negócio assim chato, fica repetitivo, né? Não, eu não acho interessante Exatamente. também, não. E aí talvez a banca ache uma imaturidade sua na escrita, né? Fazer esse bizu. Talvez, né? Exa Talvez tenha alguém da banca que exatamente. goste. E eu prefiro que não, né? Dá para ser um pouco mais criativo, né, Fernando? É isso aí. E aí, de fato, usar que o objetivo responda a sua pergunta de pesquisa. E aí também, Fernando, tem outro ponto, né? Tem orientador que prefere 4 perguntas de pesquisa, uma para geral e cada uma para os objetivos específicos. E tem orientador que prefere uma pergunta de pesquisa, que aí você vai responder com o objetivo geral, e os específicos vão servir como subsídios para você ter o geral. E aí gera só uma pergunta de pesquisa. Como é que você sabe isso? Vendo as fofocas lá das pesquisas dos futuros orientadores. Isso aqui vai te dizer que de fato eles gostam. Se é uma pergunta, 4, tá? Uma para cada objetivo, ou uma para todos os objetivos. Aí é bom você ver as orientações e publicações mais recentes do seu futuro orientador. Eu sou do time de uma pergunta para gerar todos, né? Acho menos trabalhoso. Beleza. É natural você encontrar essas repetições no seu texto, é super natural, e é uma ferramenta para ajudar a eliminar essas repetições, é você usar esse site aqui, ó, para quem não conhecia, o sinônimos.com.br, tá? E aí você, quando digita lá a sua palavra que está repetindo muito, ele vai dar vários sinônimos. Vou colocar o link aqui no chat, tá? Quem quiser já salvar. É uma mão na roda, viu, Eli? Aí, se você não conhecia, manda brasa. Ajuda bastante. Eu uso direto esses sinônimos, viu? Se eu colocar o S na minha barra aqui do endereço, no navegador, já aparece sinônimos, de tanto de uso que eu faço. Beleza. Outro ponto. Como fazer as citações? Porque você lá no seu projeto, Fernando, vai escrever fundamentação teórica, a sua lacuna vai partir da literatura, a sua metodologia vai se respaldar em autores. E como fazer isso? O professor Daniel já trouxe que sugere que na introdução você não colocar quadros, tabelas, figuras e nem citação direta, tá? E o que é essa citação direta? É a apresentação do texto original. Você copia lá do texto e cola no seu, entre aspas, dizendo quem é o autor, o ano e a página que você tirou aquele trecho. Não é errado fazer isso, tá? Não é plágio, viu, Joana? É citação direta, é perfeita. Até vou contar um caso que está agora no boom das redes sociais, né? Tem uma pesquisadora, se eu não me engano,
do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, ou é Rio Grande do Norte ou é Pernambuco. Agora me fugiu a memória. Que ela inventou um método de ensino chamado método Taylor Swift. E ela apresentou os primeiros resultados desse método Taylor Swift num evento na Espanha, viu, Aurelio? Um cara lá, espanhol, viu, copiou. Ela publicou esse texto também em outros canais, né? Eventos, artigos. E aí um cara copiou o percurso criativo do método Taylor Swift, publicou o texto e foi condecorado, viu, Aurelio? Como a pessoa que criou o método Taylor Swift, ganhou verba pública lá na Espanha. E a doutoranda aqui do Nordeste ficou magoada, obviamente, porque foi plagiada e o cara não citou em nenhum momento o texto dela, então ele cometeu um plágio. Ela mandou um e-mail para ele disse que eram textos similares, mas não era cópia, o dele não era cópia. E aí o reitor da universidade dela, junto com o orientador, mandaram um e-mail para a reitoria da Universidade do Espanhol. Fizeram pouco caso. Então agora ela está entrando na justiça para comprovar. Ela já tem as provas, né? Então ela vai só mover a ação do plágio que o cara cometeu. Então ele poderia ter evitado todo esse desconforto, né? Pessoal, profissional, se ele tivesse feito a citação direta da doutoranda. Ou ele poderia também ter feito uma citação indireta. Ele poderia ter entendido que é lá o método Taylor Swift, e ele reescrevia com as palavras dele o que ele entendeu do método Taylor Swift e colocava a citação indireta da publicação que ele leu da doutoranda lá. Por sinal, Roberta, ela está fazendo até uma vaquinha para levantar o dinheiro, porque ela já estimou um gasto de R$ 30.000 com a ação. Só para dar entrada numa ação judicial internacional, ela viu que custa R$ 12.500, certo? E aí ela está aceitando vaquinha de todos os valores para tentar juntar essa grana, tá? Eu vou depois mandar no grupo lá do Sonho Impossível a chamada dela, para a gente tentar ajudá-la. Professor Carlos, Oi, pode falar, Fernando. em relação à citação, eu vejo que tem muita citação que, assim, a citação em si, ela não traz nada de, digamos, de tão forte que não possa ser, digamos, reescrito por quem está fazendo o projeto, né? No sentido de que, talvez se fosse uma frase mais célebre, talvez valesse a pena trazer ela tal e qual. E, além disso, eu percebi e vi que é como se a citação indireta desse para o autor do projeto ou do artigo voz, não é? De modo que ele está dando ali a personalidade dele, a interpretação, de certa forma, sem fugir, claro, né, do que o autor original quis dizer. Então eu queria ver sua opinião sobre isso. Tipo assim, é bom evitar as diretas? Como é que você vê isso? Perfeito, Fernando. A gente tem o olhar de que a citação indireta é a que mostra a maior maturidade do autor. Ele condensa ali o que ele entendeu, então dá de fato como você trouxe. Traz a voz dele, a interpretação dele de acordo com aquele texto. Então, de fato, a citação indireta é melhor vista no escrito. A citação direta, e eu também concordo com a sua fala, é quando algo é assim, inevitável de você citar diretamente. Você assim, pensa, não, aqui o cara foi perfeito, não tem como eu parafrasear isso e sair tão bom quanto. Aí vale a pena direta. Meu conselho,
eu evito ao máximo a direta. Eu evito ao máximo. É o que eu menos faço na vida é fazer uma citação direta. Tá bom? Perfeito, perfeito. E aí, Ana Iara, pode falar, por favor. Isso mesmo, professor Yanayara. Só para acrescentar, assim, em relação a esse exemplo que o senhor demonstrou, eu acho que quando uma pessoa ela age de má fé, ela já está toda resguardada. Você vê aí o valor dos gastos que essa doutoranda vai precisar ter para comprovar aquilo que é dela. Então, fica um alerta até mesmo para nós mesmos, quando for fazer um trabalho, se resguardar, publicar, registrar, né, para que outros não venham fazer, para que não venha cair num golpe como esse, né? Porque são anos de estudo e perder assim por um gesto de má fé é muito dolorido, né? Muito doloroso. É muito chato mesmo, pelo amor de Deus. E eu creio que é necessário que faça assim, repercutir. Eu acho que a repercussão é que vai dar a força no processo dela, porque quando uma pessoa faz uma coisa dessa, ele já está todo resguardado pela lei, já tem todos os caminhos traçados, e daqui que ela prove que, como diziam os antigos, daqui que prove que focinho de porco não é tomada, ela já vai ter perdido muito com isso. É verdade. A pressão popular vai ajudá-la de fato. Coloquei no grupo, tá? Lá do Sonho Possível, ela comentando sobre o caso e ela dando também a chave Pix para quem puder ajudar. R$ 1, R$ 2, R$ 10, enfim. Vai do que seu bolso permite, tá? Qualquer ajuda eu acho que é bem-vindo mesmo. Vale a pena. Beleza, então, passando esse ponto de estação direta e indireta, acho que ficou claro, né? A citação indireta é o que eu prefiro, é o que a banca prefere também, que demonstra sua maturidade na leitura dos textos, o que você traz ali, do que você pode acrescentar, a sua voz ali, a sua interpretação sobre os textos. Acho que de fato é mais válido a citação indireta. Acredito muito nisso, que como o Fernando trouxe, tá? Pode falar, Roberto, à vontade. Boa noite. Na época que eu fiz um artigo sobre o papel dos conselhos tutelares, né, na UES, a professora disse bastante, contribua mais com a sua fala, fazendo um paralelo com os autores, né, e ganhou mais riqueza o texto. Aí eu pude aproveitar esse mesmo texto para um projeto que eu escrevi depois, né, na escola. A riqueza que a gente traz com o paralelo da fala do autor enriquece o texto. Aí que você está dizendo, Elmiro. Eu lembrei dessa fala dela. E ela era uma exímia publicadora de artigos e livros da UES, que era a Gláucia Menezes. Maravilhosa ela. Foi uma perda muito grande para a vida acadêmica, né, da UES na época. Aí ela dizia muito, filha, sempre faça o paralelo. A fala do autor com a sua fala. Era muito, muito que ela repetia. Até, Roberto, o nosso engrandecimento pessoal, a gente aprende muito mais quando faz esse tipo de interpretação, esse exercício mental para parafrasear, do que eu fazer só a cópia, né, do trecho. Pode falar, Cleide, à vontade. Professor, boa noite a todos, né? Eu fiquei assim numa dúvida, é só uma curiosidade, na verdade, não é nenhuma dúvida. É difícil, é muito fácil, é difícil de você descobrir se o seu trabalho foi plagiado, como é que aconteceu, assim, no caso dela, né? Por exemplo, se eu fizer um trabalho, como é que eu fico sabendo logo que ele foi plagiado lá em outro país? Porque eu acho que deve ser um pouco complicado, né, para a gente descobrir. Tem que estar lendo tudo, tem que estar atrás de tudo. Como é? Como é que eu consigo descobrir isso? Ela eu não sei como foi, Cleide, mas eu vou dar a minha experiência aqui como avaliador. Eu faço avaliação de alguns periódicos, né, de revista, e aí a primeira coisa que eu faço, eu pego alguns trechos do texto e coloco no Google, para ver o que é que parece, né, se tem algum trecho ipsilitre,
jogo no software também anti-plágio para ver o que é que o software me dá. Então, esse exercício fica para cargo de quem avalia o trabalho. Não você, como autora, ficar vigiando os outros, entendeu? É isso que eu fiquei pensando. E outra coisa, aí, digamos, que no caso dela, ela descobriu, né, de um jeito ou de outro, não sei como. Aí ela entra com o processo, aí ela vai ter que mostrar pela data do trabalho dela, a data do trabalho dele, quem fez primeiro, é assim, Também ou tem isso. É, coisa, tem isso mesmo. porque ela corre o risco de perder a graduação dela, total, se ela não conseguir provar que o trabalho era dela. Ela não vai perder, no caso é o doutorado dela, tá, Cleide? Ela não perde porque ela não foi ela quem fez o plágio. Ela que foi a plagiada. Não, eu Então, sei, eu o entendi. Eu estou risco pensando, se de. ela não conseguir provar através de dados, ela não conseguir, ela corre o risco de ela perder o doutorado Não, dela, a graduação? Não? ela não. Quem corre é o plagiador. O plagiador corre o risco de ter a publicação dele retirada e ele tem que responder também o processo em relação a isso. No Pois é, mas Brasil, ele só vai perder se ela conseguir provar que ele plagiou, né? sim, sim. Pois é, isso que eu estou pensando. E caso ela não consiga, ela corre o risco de perder, é isso que eu estou. Ela não. Ela Nem ela não. não conseguindo, ela não perde, né? Nem Não ela não perde. conseguindo provar que ela que foi a vítima. Exatamente, não perde. E ainda tem um outro lado, né, Cleide? Ah, A comunidade tá sabendo. Os pares dele lá da Espanha estão sabendo disso. O que que começam a ver? Não dá para confiar na escrita desse sujeito. Vamos ver se ele tá plagiando de alguém. aham. Então começa a ter uns olhos mais Aí a atentos no que ele faz. investigação se Exatamente. aprofunda, né? Exatamente. Ele já teve o filme queimado com plágio, né? Então agora ele vai ter consequências. Não tem como fugir disso. Certo, certo. Está, Tá? obrigada. Nada. Professor, Liliane, só um segundo. Liliane, qual site você quer? Não entendi. Vai digitar? Ah, tem vários, tá, Liliane? São softwares. Pode ser o CopySpider, pode ser o Turnitin, pode ser, antigamente se chamava FDP. O sinal é até brasileiro, viu? Farejador de plágio, tá? FDP. Pode falar aí, Ana. então, professor, aproveitando esse exemplo aí, eu gostaria de saber, assim, como o senhor iniciou a aula, eu não estava online. Uhum. Aí eu percebi que o senhor disse que tinha que estar publicando alguns outros trabalhos também, que contaria no processo do mestrado. Eu acho que foi isso que você falou. E eu queria saber, assim, quais são esses sites que eu devo publicar os meus trabalhos. Eu sei que são revistas científicas, mas onde mais? E quais são todos eles? Eu acho que o senhor já deu até uma lista no começo, não foi? Dizendo que era importante ter os artigos científicos lançados pela gente, livro, essas coisas. Pronto, beleza. O que é que você pode fazer? Eu quero ser orientanda do João. Aí você vai lá no Lattes do João e vê quais as revistas ele está publicando. E aí você consegue mapear as revistas que você pode ter interesse em publicar. Esse é um ponto. Evento. Aí, evento, eu sugiro você ver sempre algum nacional ou internacional. E aí eu dei o exemplo aqui do CIPET, que é até internacional, então você consegue uma pontuação dependendo da seleção de mestrado e doutorado. Evento internacional pontua mais que evento nacional. Você tem esse ponto. Outra maneira também é essa daqui, ó. Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui, Liliane, aqui um exemplo, tá? Coloquei até no chat. É o FDP, que agora ele mudou de nome. É Plágios, por aí o nome, né? Você pode digitar assim, ó. Plataforma Sucupira. Aí vai ter o primeiro link, você clica. Cadê? Não, não era isso aqui que eu queria, não.
tem bem aqui, ó, quales periódicos, ó. É o segundo link. Quando você vem nesse quales periódicos aqui, a mais recente é essa, ó, 21, 24. Área. Eu quero dar educação. E aí você pode colocar aqui o quales, que você vai mapear, sei lá, eu quero um B3. E aí consultar. E aqui, ó, vão ser listas de todas as revistas que são quales B3 de todo o planeta, tá? Que é nacional e internacional. E aí você escolhe que tipo de revista você quer publicar. Ah, essa daqui eu achei legal, Bahia Análise de Dados. Aí você vê se o escopo da revista atende com o que você quer. Basicamente, você copia aqui o nome, coloca lá no Google, que você vai achar o link da revista, tá? Essa é outra maneira de você achar alguma revista. Tá bom? Tá Tirei a ótimo. dúvida? Sim, excelente. Mais que isso, ainda mostrou como fazer. E eu posso fazer a publicação sozinha, né? Pode. Ou tem que ter um mestre? No meu Depende da caso. revista. Ah, entendi. Tem que ler, é tipo um edital também, né? Exatamente. A revista tem revista que diz que tem que ser pelo menos um doutor nos autores. Tem revista que não tem restrição nenhuma. Então depende. Ótimo, obrigada. Geralmente, revistas A1, A2 cobram ser doutor e o autor ser, no mínimo, doutorando, com seu orientador doutor. Se for A2, Carlos, geralmente é isso. Pode falar, Fernando. sobre isso, uma dúvida, né? Hum, Por exemplo, se eu vou escrever sobre sequência FEDAT numa revista que, pelos, pelos textos que a gente tem costume de ler, não tem tradição, como, por exemplo, a região Sudeste, por exemplo. uhum. A gente vê que a FEDAT ela é forte aqui, né? Mas, por exemplo, aí eu tendo um doutor comigo, eu penso assim, né? Poxa, se tem um doutor, então esse doutor deve estar naquela linha, né, de pesquisa, então eu acho que traz mais segurança para aquele texto. Mas ainda assim, a revista tem aquela revisão por pares, né? E aí ela submete depois aquele texto para uma revisão e etc. Aí nesse caso, eles vão fazer uma investigação de pessoas especializadas na FEDAT, como é que funciona? Tu tem ideia disso? Tenho. Quando você é avaliador da revista, você diz que tipos de áreas você avalia. E aí teve um agora que tive o aceite com orientando o professor Daniel, né, que eu auxiliei na escrita. Ela fez uma revisão sistemática de literatura com entrelace de FEDAT com modelagem matemática. Na época da revisão, uma tese ainda não tinha sido publicada. Uma tese que trata sobre modelagem FEDAT. E aí os revisores falaram que faltou essa tese na nossa revisão. E aí pediram para a gente alinhar junto com essa tese, né? Porque já tinha alguma coisa escrita. Então ela atualizou a revisão para contemplar essa orientação lá dos pares que avaliaram. Nisso daí, Fernando, é possivelmente alguém que tem interesse em metodologia de ensino, e aí não necessariamente ele seria um expert em FEDAT, mas o que ele fez? Ele fez a busca. A gente sempre, quando vai avaliar um texto, vai fazer a busca daquilo. E aí a Entendi. gente tenta entender o texto e tal, se o cara não falou besteira com outros já publicados, a gente faz essa comparação, como a gente vai avaliar um texto. Sempre tem esse diálogo aí. Perfeito. Tirei sua dúvida? Como sempre. Show de bola. Então eles fazem isso. Eles veem o que tem na literatura. Não necessariamente é uma pessoa que vive de verdade, né? Porque senão não teria como dar conta de tudo. Né? Porque são muita coisa, né, que tem no mundo. Aí a gente sempre tem uma área maior, que a gente se propõe a analisar os textos. E aí, como a gente tem experiência na área, a gente consegue fazer um mapeamento se o cara fez coerente ou não no texto, faz uma busca na literatura também, nas referências que ele trouxe.
se está verídico ou não. Por exemplo, eu vi um texto agora que um orientando me mandou. Ah, ele fez tudo na IA, né? Até a referência. Quando eu joguei a referência que ele disse no, na busca, né? Para ver se encontrava o texto que ele disse que pegou lá, a referência nem existia. Então já vi que não foi escrita dele, né? Pode falar, Roberto. Eu peguei um trecho de uma fala de uma colega de trabalho, coloquei na IA, coloquei no plágio também, não era esse, né, gente? Era outro que eu fiz busca, né? E deu tudo, deu até de onde ela tinha tirado. Ô, meu pai. Professor, e sobre isso, como é que a gente pode assim, se resguardar, conferir antes de enviar o trabalho? Quais são as plataformas que eu vejo? Ou também são outras IA? IA para ver se tem IA, né? Que loucura, né? Geralmente, as revistas hoje estão fazendo você faz uma autodeclaração sobre o uso da IA no texto. Se você usou IA para fazer uma revisão gramatical, ortográfica, coesão, coerência, se você usou IA para analisar algum tipo de dado, se você usou IA para organizar dado, ou se você usou IA para nada, você não usou IA. Então você assina um termo disso. E aí você tem que se garantir que de fato não houve, né? E aí quem for avaliar o seu trabalho vai ver se de fato isso aconteceu ou não. Aí tem software que consegue reconhecer ou não o uso da IA. Alguns ainda estão meio falhos, né? Mas a gente consegue ver um padrão mesmo, de fato, hoje. Eu consigo ter uma percepção, quando o aluno faz uma tarefa pela IA, ele tem uma percepção que foi pela IA. E quando foi por ele, né? Porque eu conheço o sujeito. Mas quando a gente não conhece o sujeito, a gente recai ou no software, ou a gente percebe ele pelo padrão de escrita. A gente consegue ver que teve um mecanismo ali que não foi um humano que fez. Com a experiência, a gente cria esse tipo de olhar, entendeu? Entendi. Eu pergunto assim, porque eu já tive uma experiência semelhante a essa da doutora no meu período de graduação. Eu, juntamente com meus colegas de graduação, nós criamos um projeto, nós criamos um protótipo. E ele foi muito bem aceito na universidade, foi sensacional. Só que a gente não detinha desses conhecimentos de publicação, de questão de legalizar. E aí, um professor de má fé, ele era estudante de doutorado, pegou o nosso projeto e publicou internacionalmente como sendo projeto dele. Então, assim, isso já faz mais ou menos uns 9 anos. Até eu ter o conhecimento do que de fato aconteceu. E ele começou a vender o produto na cidade, dizendo que era dele, nas universidades, né? E nós acompanhando, apresentando como coadjuvante, quando, na verdade, não foi ele quem criou. Por isso que eu pergunto, onde posso ter uma plataforma que possa assegurar que de fato foi eu que criei, foi eu que escrevi, para quando for publicar não ter esses perigos de ninguém de má fé roubar a minha ideia, entendeu? Entendi. Ah, agora entendi mais sua dúvida, hein? Vou tentar ajudar de novo, tá? Vou mudar aqui a apresentação para ver se eu ajudo. Você tem duas maneiras para tentar se resguardar. Tem uma maneira mais humilde e uma mais chique, tá? A mais humilde é você fazer um blog e escrever lá o que você fez. E aí o blog vai estar lá datado, então você consegue se respaldar. E tem a mais chique. A mais chique é você vai escrever assim, ó, Cielo pré-print. Então, ó, Cielo pré-print. Aqui você consegue, ó, submeter o que você já fez. E aí você submete o seu texto, que ainda não foi publicado em canto nenhum. E aqui vai ter já o seu. Você vai se resguardar, né? Que é o seu interesse. Você consegue submeter aqui. E esse texto não vai ficar em revista nenhuma. Mas ele é um pré-print. Então você já é autor, que vai ter o seu nome, vai ter tudo organizado aqui. E esse pré-print pode ser eventualmente submetido numa revista, tá? E não vai ser autoplágio.
Não sei se eu ajudei agora também, mas é uma maneira aqui que existe. Sim, claro, muito, tá ajudando muito. Essas aulas, além de explicar entender melhor, ainda ensina como fazer. Gratidão, viu, professor? Ficou bem esclarecido. Então, aqui, ó, existem vários pré-prints. Vários. Então, quem copiar alguma coisa daqui, a tipo aqui, a Liliane, ó, já está resguardada porque houve uma cópia, né? É possível ter acesso, Carlos, a esses cem por textos aí? cento ó. Você clica aqui no PDF, ó. Aqui, ó, se ela pré-prints, tem acesso sim, ó. Gera até um DOI, ó, para lhe resguardar mais ainda. Quando é que foi submetido, quando foi postado. Pronto, aí E, se ó, alguém quiser copiar, se dá mal porque tem a prova, né? exatamente. Professor, Exatamente. e eu colocando meu trabalho logo no currículo Lattes, ele corre o risco de ser plagiado também? Não, Ou só se botar na Cielo, desse que você mostrou agora? não. É porque no Lattes você não tem um texto, né? Só tem o que Ah, você é, fez. é verdade. Aqui já é o texto pronto, que você Uhum. pode Como se submeter. fosse num repositório, né? Exatamente. Ah, tá. Professor, e Hum, esse, e esse arquivo aí, a gente pode fazer alteração depois? Pode. Você é a dona dele, né? Tipo, a qualquer momento eu posso ir, tá inacabado, eu já posso colocar aí e depois ir alterando. Pode É, ser? eu sugiro, Margarete, que você coloque ele quando estiver pronto, tá? Certo. E detalhe, não é aconselhado você colocar o seu projeto de pesquisa aqui, tá? Isso aí não vale a pena. Isso aí vale a pena no caso aí da Yara, que ela fez um trabalho e aí tinha um escrito e ela não publicou em canto nenhum, plagiaram e o cara ganhou os holofotes. E ele não cometeu plágio científico, né? Cometeu. Entendi. Ela sabe que foi plágio porque ela viveu. Mas quem eu de fora que não vi, e eu vou achar inédito, então eu não consigo configurar aquilo como plágio. Não consigo configurar como plágio. Ela não consegue provar, certo? Mas se ela tivesse nesses pré-prints aí ela conseguiria provar que foi de fato um plágio e ele teria esse resguardo. E isso aí só vale a pena com uma pesquisa já concluída. Projeto de pesquisa não vale a pena, tá? Aqui, Isabelle, o link da presença tá no chat. Link da presença, tá? Beleza, vou tentar voltar para o bônus da nossa noite. Vamos pensar assim, viu, Cleide? Você fez o seu projeto, foi aprovada, fez a sua matrícula no mestrado, no doutorado. O que é que você pode fazer para melhorar aquele programa, tá? Hoje, Certo. existem programas que estão arrancando os cabelos do povo lá porque estão sofrendo que está em tempo de fechar. Aqui, ó, é o panorama das universidades aqui, algumas maiores, né? Em que a CAPES fez a avaliação desses programas, e aqui tem as instituições, ó, USP, Unesp, o FRJ, o FPA, o UNB, o MG, aqui o UFC também, o FF, enfim, várias universidades aqui brasileiras. E o programa de pós-graduação, eles têm notas, pode ser de nota 1 até a 7. A mais top é você fazer um mestrado, doutorado numa nota 7, tá? Mas ser outras notas não significa que o programa é ruim, que você vai ser mal formado, algo do tipo. Está significando que o programa tem algumas coisas que podem melhorar, como qualquer outra coisa no mundo, né? Qualquer pessoa no mundo pode melhorar, então o programa também pode melhorar. E o 7 também não quer dizer que ele é perfeito, tem coisa a melhorar, mas ele está melhor do que a maioria. Quando está na nota 1 e 2, se for programa de mestrado, a CAPES manda fechar.
E aí, Margarete, se você entrou no mestrado e ele caiu a nota para 2 ou para 1, ele vai fechar? Você vai perder seu título? Não. O programa tem que existir até o último estudante terminar. O último estudante terminou, ele é fechado. Quando ele atingir essa nota 1, 2 ou 1, ele não pode ter novas seleções. A CAPES proíbe ele ter nova seleção. Programa de mestrado abriu agora, ele tem nota 3. Abriu agora, tem nota 3. Aí é praxe, tá? Aí ele vai sofrer uma avaliação depois de um tempo. E aí vê se ele mantém o 3 ou sobe para 4. Pode falar, Roberto, por favor. Pode contribuir. Para as graduações é do mesmo jeito. Eu fiz um curso, era pós-graduação em História e Geografia, até o último aluno ser graduado, né, na pós, a especialização, o curso fechou, excelente qualidade, foi só porque não houve procura, mas o índice é altíssimo, professores da UFC, professores da UES, foi uma pena, mas é Chato, bom hein? se ligar nisso aí, mas maravilhoso, inclusive eu passei na casca de banana para não ter utilizado ele no IFCE da seleção, né? Professor, o FU aí é Uberlândia, né? Isso. E aí a UFC tá de boa, né? Tá bem na finta, né? É, Porque vou ela comentar. tá com 7,4, 74 no caso, né? A UFC. Não, pelo nosso gráfico aqui, Clay, vou tentar, ó. Vamos olhar o UFC. Tá aí, é. 74, ela tem 74 programas, tá? Ah, são os programas. E aí tem Certo. esse verdinho aqui maiorzinho, ó, é o tanto que ela tem de nota 7. Aí tem um laranjinha mais abaixo, mais clarinho, nota 6. O outro tanto ali mais claro ainda é nota 5. Aí tem um azulzinho claro, nota 4. Entendi. Aí é o tanto de programas, Porque eu tá? não estava olhando para a legenda ali do lado, tá certo. Ah, beleza. Então, que a USP, ó, quem tem mais programas e quem tem mais Uhum. programas, nota 7, entendeu? Entendi. Tipo, o FBA é o que apresenta aqui pelo gráfico, ó, quem tem menos programas, nota 7. Dessas daqui, né? Que a gente tá vendo. Ah, então, eu não posso tirar a conclusão da UFU, né? Não, não pode Porque, dizer que ela é ruim, né? Dizer que ela é 47, não. porque ela Não, estava olhando só para essa numeração, agora que eu percebi a legenda lá em cima. não, essa Ok, métrica obrigada. aqui são. Beleza, nessa métrica Tá, aqui é o número de programas que se tem lá, né? ok. E aí tem programa que é mestrado nota 3, se ele avança e vira nota 4, a CAPES diz assim, olha, se vocês quiserem, viu, vocês podem abrir agora um doutorado. Se você é nota 3 subir para a nota 4, você agora pode abrir um doutorado. Se é nota 4 e o programa é doutorado e é nota 4, então ele tem, a CAPES vê como ele tem um reconhecimento ali regional. Se ele é um programa de doutorado que tem nota 5, ele tem um reconhecimento nacional. Se ele é nota 6 e 7, ele tem reconhecimento internacional. E isso foi até a última avaliação, que é os dados que estão sendo apresentados. A CAPES agora disse que para se ter nota 7, nota 6, tem que ter outro ponto. Impacto na sociedade e tem que atingir objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS lá da ONU. Tem que ter esses pontos. Se não tiver, sua nota talvez caia ou se mantenha. Por exemplo, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará é nota 4. Doutorado lá, mestrado, nota 4. O mesmo programa de pós-graduação em educação sendo na UES, outros professores, né, outra ementa, lá é nota 6. O MB também, Programa de Pós-Graduação em Educação, atingiu agora também a nota 6. Nota 6 é a nota maior que tem nos programas de educação no Brasil. São nota 6, tá? Em compensação, professor, todo mundo fala que na UES é muito difícil. Pois é, na Muito UFC o que é que lá. se tem?
que baixou essa nota para não ser 5, 6 ou 7. Primeiro ponto lá, a ementa do curso foi feita em 2014, então tem 12 anos aí que não é atualizada. Então a CAPES vê como algo defasado. Então tem que atualizar. Você, como estudante na pós-graduação, pode ficar buzinando no pé da coordenação para ter essa atualização. Dentro do programa tem um negócio chamado representação estudantil. Então você tem essa voz no programa e você pode ajudar. E aí, Roberto, seu programa subindo de nota, o nível lá do seu currículo também sobe, porque no seu lado você vai ter a nota do programa, né? Então tem esse ego aí inflado, né? Quando você disse, eu fiz um programa nota 7, então o povo vai ver você com outros olhos. Programas com maiores notas tendem a ter maiores números de bolsas, então é oportunidade de dinheiro para a pesquisa do doutorando ou do mestrando. Outro ponto lá da UFC que não subiu tanto. A CAPES disse que as ementas, a referência bibliográfica não estava atualizada. Eu estava usando só texto clássico e não tem texto contemporâneo dos últimos 5 anos. Então, você também pode fazer essa pressão para atualizarem as ementas, para colocar texto mais recente. Outro ponto que faz a nota não subir, os professores, ao publicarem coletânea de artigos em um livro organizado. Desculpa. Quando se tem livro organizado publicado, isso não é tão relevante para a CAPES, porque não tem revisão por pares, pode ter viés, endogenia, né? Pode se configurar como predatório. Então, a CAPES evita que o professor da pós-graduação organize livros. Ela não vê isso com tanto impacto na pesquisa. Então, tem programa de pós-graduação que o professor ama fazer um livro. Todo ano ele faz um livro. Já coloquei aqui a frequência no chat, tá? Então, pode ficar pedindo ao seu futuro orientador, o seu orientador, que publique o quê? O que é que tem relevância maior para a CAPES? Artigo científico publicado em periódico. Esse é o mais rico de todos. Tá? Principalmente em qualizar. Lá, se é professor do mestrado doutorado, então ele tem doutorado. Então é comum que ele publique algo de muita influência na teoria do conhecimento ali abordada, que tenha algum reverbere para a sociedade, então possivelmente que ele consiga publicações de qualizar. Pode falar, Roberta. As contribuições desses artigos têm que seguir somente uma linha de pesquisa, Delmiro, ou você pode diversificar? Isso ajuda ou não ajuda na sua para pontuar, né, para tentar o mestrado? Boa pergunta, Roberta. A CAPES também vê isso. Se as publicações e os trabalhos defendidos, né, teses e dissertações dos orientandos, convergem de fato com aquela linha de pesquisa que o aluno está matriculado. Então, eles veem isso também. Mas não é impossibilidade de ter uma interdisciplinaridade ali. Você está no ensino de matemática e atrelar a música, isso não é proibido. Mas o foco ali do seu é o ensino de matemática. A música ali foi um auxílio. Então, é perfeito. A CAPES vai amar isso. Teve um foco grande no seu eixo, né, ensino de matemática, e teve uma interdisciplinaridade com a música. Então, isso daí é o puro suco da CAPES. Ela quer isso. Que se tem esse tipo de coisa nos programas. Então, vou fazer ensino de matemática com tecnologia, formação de professor com tecnologia. Então, ela vai ver isso com bons olhos na avaliação do programa. Então, ter essa publicação em periódico. Outro ponto, ter essa convergência das publicações com a sua linha de pesquisa. Parcerias internacionais. Então, é interessante fazer essas publicações em revistas internacionais, com JCR. É algo que a CAPES agora está olhando com muito bons olhos, mais do que nunca. Uma revista tem um tal de JCR.
Quando vocês entrarem no programa de pós, vão ver todas essas burocracias da pesquisa. E aí, Fernando, é mais respaldo para você, pesquisador, se o seu texto tem esse tal de JCR, que é uma métrica internacional. Por exemplo, eu tenho um texto publicado aqui no Brasil, numa revista da Sociedade Brasileira de Matemática, que tem quase 5 mil downloads. O defeito da revista? Não tem JCR. Se tivesse, eu estava em outro planeta já, de tanta moral que ia ter. Mas não tem o JCR, então esses quase 5 mil de downloads nem é tanta coisa relevante. Qual foi o trabalho, professor? Foi uma experiência da sequência FEDAT num grupo de pesquisa lá, a gente fazendo uma construção dos conceitos fedatianos lá. E aí foi na revista Professor de Matemática Online da SBM. Show de bola. Você Já comeu tem muita coisa, hein? tem um outro com o professor Daniel, que a gente publicou numa revista da Inglaterra, que essa tem JCR, aí essa tem vários downloads, aí de fato dá um peso maior no currículo lá. Ela é Qualis A1, então tem uma magnitude maior. Mas não tem quase 5 mil downloads que nem dessa outra. Mas tem um peso maior só por conta desse tal desse JCR. Isso ajuda a aumentar a nota do programa e você está matriculado, tá? Então, ter essa internacionalização, tanto de pesquisar com gente de outras universidades fora do Brasil, como de tentar publicar em revistas fora do Brasil, isso ajuda. Publicar de acordo com sua linha lá de pesquisa que você está matriculado, então você está ajudando lá o programa. Tentar atualizar essas emendas, o PPC, e isso tudo você consegue com a representação estudantil e o seu empenho na pós-graduação. De fato, se você conseguir publicações no mestrado e doutorado, isso reverbera também na sua atuação profissional. Você vai ter mais maturidade de escrita, de fala, de como coletar dados, de como analisar, porque você está ali fazendo pesquisa, então você vai evoluindo. E não tem como aprender a pesquisar sem pesquisar. Tem que colocar a mão na massa, tá? E aqui é um panorama do Brasil dos programas de pós. Então, a maioria é nota 4. Infelizmente, tem notas 1 e 2, né? Então, esses programas estão fechando, ou já fecharam, dependendo aí de quantas defesas já tiveram ou tem que ter. E o sonho de todo programa é ser o 7, tá? Aí a Sara trouxe aqui uma dúvida pertinente e natural. Então, se a pessoa estiver afastada há algum tempo, fica mais complexo para entrar no mestrado, é isso? Não tem nada a ver, tá, Sara? O que eu estou lhe dizendo aqui é quando você entra, como você pode melhorar o seu programa que você entrou. Aqui a nossa hipótese é, você já está no mestrado ou no doutorado. Como você pode fazer para o programa aumentar a nota? Não tem a ver com o que você vai fazer para entrar. Tá? Você pode entrar sem publicação nenhuma. É normal isso também acontecer, principalmente em mestrado. Doutorado é mais difícil, mas mestrado é comum entrar sem publicação. Até porque você está entrando ali no mundo acadêmico de fato, né? E se você entrar com publicação no mestrado, aí você já entra com uma experiência de escrita, né? Já entra com outras vivências, então com a maturidade maior. O segredo aí, Sara, tenta fazer parte do grupo de pesquisa do seu futuro orientador. Tenta ver com ele, tá, Joana? Que aí, naturalmente, essas publicações virão, Sara. Você vai amadurecer no objeto de estudo, você vai entender esses processos metodológicos com mais proficiência, a sua escrita vai evoluir naturalmente com esse contato constante aqui com esses assuntos, né? Então, vira uma consequência, né? Beleza? Então, aqui são papos do que você pode fazer para melhorar o seu programa quando entrar, tá? Só quando entrar.
O sonho de todo mundo é ser 7, mas não é tão fácil assim. O que é que eu vejo? O nota 4 eu sinto como se fosse uma zona de conforto, e o 5 é algo que todo mundo deveria, pelo menos, ter alcançado. O 3 geralmente são programas só de mestrado. Novo, ou que é recente, né? Tipo, tem menos de 10 anos. Geralmente ele ainda é 3. Nota de mestrado, ela alcança no máximo 5. É natural também, quando ele alcança o 4, ele abre um doutorado. Por exemplo, Fernando, mestrado profissional em matemática, ele é nota 5 há muito tempo. E veio conseguir abrir doutorado agora, né? Até então não estava conseguindo doutorado. E aí conseguiram abrir o doutorado agora, então vai ser o doutorado profissional em matemática. O sinal está previsto aí um edital aí final do ano, né? Para quem tiver interesse. Ficar de olho, né? Quem tiver interesse, ficar de olho. Beleza, pessoal? Valeu a pena hoje? Demais, como sempre. Gratidão, professor. Vamos tirar uma foto com todo Sim, foi mundo? muito bom. Muito boa aula. Parabéns, Delmiro. Cada vez mais você se. Como é que se diz? A performance aumenta para nós, né, como didática. A gente quer essa didática e essa paciência que você tem aí. Obrigada. Muita gratidão. Você fedatiana, Roberto. Show de bola, Adriana, Joana. Luciana, se preparando um sorriso, né? Pra fotinha. Vou tirar a fotinha, hein, Eliane? 3, 2, 1. Eita, que o povo tá falando no chat aqui. Eu não consigo tirar o print, hein? Segura o coração aí, Eliane. Segura. Cadê? Foi, hein? Tirei aqui nossa fotinha do dia. Vou colocar lá no nosso grupo. Mais do que assinar a lista de frequência, é aparecer na fotinha, viu? Tem grupo aí que o lance até tá na foto. Tem que tá na foto. E divulgar, né, Delmiro, né, professor? Nosso grupo. É Eu isso já aí, chamei poxa. os colegas. A minha meta do próximo semestre é chamar mais 10. Aumentar a minha meta. Você faz logo um stories aí, viu, Bárbara, no seu Instagram, com essa foto aí do grupo. Marca o Sonho Possível. Vamos fazer isso aí, Ana Paula, também. Valeu, Aurelio. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a gravação. Obrigado por hoje. Espero ter contribuído na formação de todos.